Com o aumento dos preços, as coisas ficaram bem difíceis, principalmente para a galera que estava procurando uma placa de vídeo de alta performance. Mas, para ser sincero, eu acho que a coisa ficou mais feia em um outro segmento, o segmento de entrada. Então, no passado a gente conseguia indicar para vocês, por exemplo, uma RX 470 por 600, até chegou a R$599. A gente tinha algumas opções, tinha, por exemplo, 1750 Ti, vendida por R$300, 1050 chegando barato. A verdade é que como todas as placas foram ficando sem disponibilidade e os preços foram subindo, até o segmento de entrada foi nos abandonando. E aí o cara que queria comprar uma placa de vídeo por algo abaixo dos R$500 começou a ficar com umas opções como essas aqui que eu tenho na mesa. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre como está esse segmento de entrada e por que você está melhor sem placa de vídeo. Hoje a gente vai dar uma olhada em um segmento de preços que normalmente a gente não cobre aqui no Adrenaline, mas a gente sabe como as coisas apertaram bastante e como o pessoal está tendo que, lutar com o que dá. Que é aquele segmento das primeiras placas de vídeo que aparecem quando você ordena placas de vídeo por preço. Você coloca ali menor preço. Esses carinhas que eu tenho aqui são provavelmente algumas das caras que vocês vão ver. E, eles têm um design bem característico entre elas. Normalmente são placas single slot, normalmente elas têm algumas conexões um pouco mais antigas, além do HDMI, aparece conexões como VGA, aparece definitivamente DisplayPort, não está nas opções, DVI, então são placas que normalmente não precisam nem de dissipação ativa no resfriamento delas, então por exemplo, este modelinho da Asus aqui da GT 710 vai só aí com o que a dissipação passiva nessa parte metálica já é suficiente, são normalmente chips que dissipam muito pouco calor e são os caras que você vai encontrar ali abaixo dos R$500. A gente investigou ao total 4 modelos, então nós demos uma olhada na G210, que é a placa que aparece por primeiro muitas das vezes, já apareceu aqui no Adrenaline, a gente descascando a coitada naquele vídeo com Core i5 de primeira geração que estava aparecendo à venda. Sim, os gráficos eram por conta de uma G210 e esse é um cara que você encontra na faixa dos R$350. Ela não é GT210, ela é G210, a gente até se confunde porque a gente normalmente pensa que pelo menos é uma GT, mas não, 210 nem isso é. Então nós vamos dar uma olhada no modelo que a gente testou, é um modelo da PCIe, de uma G210, ela tem 1 GB de memória DDR3. Aqui já tem um bom indicativo, galera, não vá atrás de placas de vídeo DDR3. Nós temos, por exemplo, a GT 1030 também tem versões DDR3, e essa memória mais lenta definitivamente não ajuda quando o assunto é performance. Olhando para uma Radeon mais antiga, nós temos o teste com esse modelo da PowerColor. Essa aqui é uma R5 230, é uma placa também encontrada ali na faixa dos R$300, pelo menos quando eu fiz a pesquisa. E o terceiro modelo que a gente vai comparar é a já citada GeForce GT 710, esse modelinho aqui da Asus. É um cara que vocês vão encontrar, varia, depende do modelo, vai oscilar entre R$300 até quase R$500, alguns modelos um pouco mais robustos, tipo dissipação ativa, né, vai ter uma fan, sobe mais ou menos para essa casa o valor dessas placas. Nós incluímos, ou na verdade o Cassiano por conta própria pegou este cara aqui. Essa aqui é a 9400 GT, que vocês não encontram para comprar, ela é muito velha, é uma placa que o Cassiano achou no lixo, a gente já fez até live com ela e ele tentou rodar os testes só porque ele queria ver como é que essas placas que hoje vendem por R$300, R$500, como elas se saem versus uma placa que a gente achou. Porque sim. Bom, e os nossos testes? Eu levei em consideração o seguinte, coloquei essas placas versus os gráficos integrados dos processadores mais modernos, de Intel e AMD. O objetivo aqui é entender se você tendo uma placa de vídeo dedicada dessas daqui realmente traz algum benefício ou não. E a resposta é ou não. Para esse comparativo nós colocamos em ação, pro lado da AMD, 4 categorias diferentes de processador. Então nós tínhamos um Ryzen 5 3400G trazendo a Vega 11, é o nosso gráfico integrado de mais performance por parte da AMD, seguido pelo Vega 8, que equipa o Ryzen 3 3200G, seguido do Athlon 3000G, que traz a Vega 3, e por fim, o último processador que a gente testou, a gente desenterrou até uma APU. Então o nosso teste inclui um cara como o A10 e seus gráficos integrados Radeon R7 Series. É um processador de 2014, já tem lá seus 7 anos. E a gente colocou para ver qual é, até porque a gente fez uma live recentemente testando um A10, ainda tem PCs com um A10 sendo vendido, ou A8, e muitas vezes eles são inclusive classificados pelo vendedor como gamers, pelo vendedor. Boa sorte.
Na parte da Intel, a gente testou 3 gráficos ao total. Então nós partimos dos mais potentes e recentes deles da linha Intel Xe, já atualizados com a 11ª geração. A gente deu uma olhada num Core i7, uns 1700K, ele vem equipado com os gráficos 750, são os mais potentes que a Intel tem disponível. Então você vai ver um Core i7, Core i9 e também no caso desse Core i5, uns 1600K. Nós testamos também o gráfico um pouquinho mais modesto dessa 11ª geração, que vem no Core i5 11.400, que é o Intel UHD Graphics U730. E demos uma olhada num gráfico também bastante popular, agora na geração anterior, que é o gráfico do Intel Core i7 10700K, nesse caso o UHD 630. E rodando os testes, bom, saca só. Para nossa bateria de testes, a gente viu a realidade na nossa frente e demos uma segurada na configuração gráfica. Então a gente deu preferência por jogos geralmente mais leves e também as configurações no mínimo e resolução HD, porque a gente queria alguma taxa de quadros aparecendo na tela e os gráficos integrados é mais ou menos essa a realidade. Primeira rodada de testes, a gente deu uma olhada em como estava rodando Counter-Strike Global Offensive. Então é um jogo rodado em configuração baixa e em HD, que gráficos integrados conseguem rodar, placas de entrada também conseguem rodar e dependendo do cenário até o processador pode virar o gargalo da performance. E o primeiro resultado foi uma coisa terrível para todos os gráficos de entrada. Então, como o teste foi rodado em DirectX 9, a 9400 GT teve algum problema que não rodou com nada de taxa de quadros, enquanto que a GT 210 atingiu uma média de 18. Tem uma parte do teste que é bem pesada, a GT 210 consegue rodar o CS, vocês podem até dar uma conferida em uma live que a gente fez testando essa placa, ela roda CS dentro do que ela consegue, mas o teste tem um trecho que é pesado com muitas smokes e simplesmente destruiu essa placa. A R5 230 conseguiu uma média de 30 frames e isso faz com que ela tome um pau até da nosso A10, até a nossa APU conseguiu 60 de média nesse teste. Então só tem uma placa que consegue superar as placas, os gráficos integrados, que é a GeForce 710. Por uma margem não muito grande, a GeForce 710 entrega mais quadros que a nossa APU e perde de lavada para todos os gráficos integrados, começando lá com o Athlon 3000G e sua Vega 3, que entrega quase o dobro da taxa de quadros que ele. E o resto do gráfico subindo é povoado pelos nossos gráficos integrados. Então a Vega fica mais ou menos no nível que o 630 entregou. E enquanto isso nós temos disparado na frente as Vega. Vega 11 e a Vega 8 tem lá a maior taxa de quadros. Seguida não muito distante pelos gráficos da Intel, que já deram uma melhorada nessa geração. Eles já não passam vergonha quando brigam com gráficos AMD. A gente provavelmente vai falar mais sobre eles em um vídeo futuro. Trocamos de API e demos uma olhada em GTA V, que é outro game agora rodando em DirectX 10 e colocamos em ação todos os gráficos. Apesar de a gente normalmente testar o GTA V em DirectX 11, a gente rodou em DirectX 10 para que mais placas conseguissem fazer o teste. Vou falar mais sobre isso no final do vídeo. Mas rodamos o GTA V e aqui o nível de performance foi novamente a GT 210 e a R5 230 lutando para bem abaixo dos 30 frames, enquanto que a APU o AMD Radeon R7 conseguiu entregar quase 30 frames de média. E aí, pela primeira vez, a gente tem uma placa dessas de entrada se saindo consideravelmente melhor que um gráfico integrado. A GT 710 conseguiu aí uma margem bastante grande sobre o que entrega o A10, mas ainda assim não é suficiente para atingir 60 frames e fica bem longe do que um Athlon 3000G consegue entregar. O Athlon já consegue entregar mais de 60 frames de média e aí dali para frente novamente. Os gráficos integrados dominam esse gráfico, ficando bem à frente de todas essas placas de entrada. E detalhe, a placa a 9400 GT ela não rodou nenhum dos dois testes anteriores, então ela não conseguiu rodar o CS, ela também não conseguiu rodar o teste do GTA. Ela na verdade não rodou nenhum dos testes. Já que o Cassiano se deu o trabalho de ligar a máquina com essa placa nela, eu tô fazendo de conta que essa placa participou dos testes, mas ela oficialmente não entregou nenhum resultado em nenhum dos testes, então se você ficou na dúvida porque a gente não tá colocando nos gráficos, é porque ela não tem FPS para mostrar. E a coisa vai mudar um pouquinho nos nossos próximos testes, porque agora é hora de chegar nas APIs mais modernas. Então nós demos uma olhada em Firestrike, que é baseado em DirectX 11, rodamos não o Ultra, obviamente, rodamos o Firestrike mais leve para tentar rodar alguma coisa. E o resultado foi que
nós temos duas placas agora não são capazes de entregar resultados. Então, a GT 210 se junta a 9400 GT que a gente encontrou no lixo e a partir de agora nós temos duas placas que entregam 0 de pontuação. O Radeon R5 230 entrega 277 de pontuação, bem menos do que os 850 entregados pela GT 710. E agora a gente entra num cenário em que todas as placas dedicadas desse comparativo são inferiores aos gráficos integrados, mesmo se a gente coloca a pontuação do A10, que é baseado no gráfico integrado R7 GCN, uma arquitetura um pouco mais antiga da AMD, processador que não tem tanto desempenho, lembrando que o Firestrike ele testa o sistema como um todo, então o processador também é relevante nesse teste, e mesmo assim, mesmo as placas de entrada foram combinadas com o 10700K, que é uma coisa relevante agora vocês saberem nessa pontuação. 10700K como processador, a GT 710 entregou menos pontuação do que um A10 e obviamente daqui para frente só fica pior. Então a Vega também entrega mais performance que os gráficos dedicados que a gente está testando aqui e depois vira baile. Então nós temos em porcentagem um Intel Graphics 730 é 149% melhor que a GT 710, que é a nossa melhor placa, e depois vira 260% lá com a Vega 8 e 330% melhor com uma Vega 11 do Ryzen 5 3400G. Lembrando que na parte de processador, a Vega 11 é pior do que o teste que a gente tem com a GT 710, que tem um Core i7 10700K. E ainda assim o resultado é uma pontuação muito inferior. E partindo para o DirectX 12, bom, aí nós temos mais uma vítima. Agora foi a vez da R5 230 se juntar com a G210 e também com a placa que o Cassiano achou no lixo, 9400 GT, com placas que não deram score nenhum. Não conseguiram rodar o teste. A GT 710 entregou 169 de pontuação, o que é... Temos um salto de mais que o dobro, quase o triplo, se a gente pega de novo o gráfico integrado da AMD, a APU. Então, quando a gente olha esses gráficos, é uma diferença esmagadora em favor dos gráficos integrados. Então, se você pega uma placa dessas, você está considerando adquirir um modelo desses de entrada porque você quer performance em games, existe uma chance real dessa placa entregar a mesma performance que seu gráfico integrado, dependendo de qual é a geração do seu processador, já entrega, ou piorar o sistema. Se eu colocar algumas dessas placas, até mesmo um Athlon, vai entregar menos desempenho do que ele entregava antes. Ou seja, realmente começa a não fazer nenhum sentido você adquirir uma placa dessa faixa dos R$500 para baixo, porque você não tem nenhum benefício versus aos modelos com gráficos integrados. E aqui a gente coloca na conta essa diferença. Quanto impacta você preferir um processador com gráficos integrados? Tanto a AMD quanto a Intel tem diferenças entre as linhas. Então, por exemplo, a Intel determina que marca, né, os seus processadores que não tem gráficos com o final F. Então, quando você vê um 10400F, um 10100F, 9100F, esse F está te avisando que não tem gráficos. Então, você precisa de uma placa de vídeo, nem que seja uma dessas que estão aqui nos testes de hoje, porque senão você não tem vídeo. E na parte da AMD é o contrário, eles têm uma letra que indica que tem gráficos, que no caso é o G. Então, caras como 3200G, 3400G tem gráficos, enquanto que o restante da linha, se não tem a letra G, não tem gráficos. Então, também dependem de seja lá o que for, para dar vídeo, porque eles em si não têm gráficos. E a verdade é que a diferença de preço não é muito grande. Então, numa pesquisa recente que eu fiz, o 10400F é um processador que vai ter uma diferença na casa dos R$200 se você for adquirir a versão não F ou a versão F. Então, por R$200 você tem os gráficos do Core i5 10400 que a gente sabe que são consideravelmente melhor que essas placas na faixa dos 300. O 11400 foi melhor ainda, a versão dele não F, a versão que traz gráficos, custa ali na faixa dos R$160 a mais do que a versão sem os gráficos, ou seja, você tem muito mais desempenho gastando esses R$160 para ter os gráficos integrados do processador do que comprar uma placa dessas de R$300. E na parte da AMD é um pouquinho mais complicado porque eles não são exatamente diretamente iguais. Então, por exemplo, se a gente tem um 3400G, não existe o 3400, que tem exatamente a mesma categoria de processador, a mesma arquitetura, as mesmas memórias. Não existe essa relação direta como acontece no caso da Intel. Então, comparando um pouco por cima, o custo não é muito diferente. Então, eu usei de referência a linha Ryzen 3 e Ryzen 5 Pro, que da série 4000 que você encontra no Brasil, a configuração não é muito diferente do que seria um processador Ryzen 3000, mas sem gráficos, e normalmente você também vai gastar entre R$200 e R$300 para comprar um modelo equivalente, um Ryzen 5 3600, por exemplo, versus um Ryzen 5 4650G. A diferença de preço é também inferior a R$300, você gasta menos do que se você comprar uma plaquinha dessas aqui.
Mas não é só isso que você tem que levar em consideração. Então, uma coisa que essas placas têm em favor é que todas elas possuem memórias dedicadas. Então, você vê aqui no PCB tem uns chipzinhos aqui. Então, uma vantagem das placas dedicadas é que elas possuem memória dedicada. Então, diferente de um processador com gráficos integrados, que ele precisa usar a memória RAM que está disponível no sistema. Então, se você for partir para a estratégia dos gráficos integrados e, como vocês devem estar percebendo essa altura, eu definitivamente recomendo, você deve investir em memórias mais rápidas para ter mais performance. Então, no caso memória suficiente, você precisa ir pelo menos 8 GB para games leves, mas se você ir para um jogo mais pesado, que você vai precisar dedicar 2 ou talvez até 4 GB de memória, definitivamente a configuração de 16 GB é algo importante. E principalmente em 2 módulos de 8 GB ou 2 módulos de 4 GB para formar comunicação em dual channel, os 2 canais de comunicação entre as memórias RAM e o processador. Ter 2 canais, o Dual Channel, acelera bastante essa comunicação e isso é crítico. Se você está usando gráfico integrado, as memórias RAM são as memórias do seu chip gráfico, ele tem essa comunicação. Então você precisa saber que está saindo mais barato você comprar gráfico integrado no processador comparado a comprar uma placa dessas, mas você também tem que caprichar um pouquinho mais na configuração de memória RAM. Então talvez fique elas por elas em termos de custo, talvez um pouco mais caro o gráfico integrado com memórias melhor, mas lembra a diferença de performance que estava aparecendo nos gráficos. Nos nossos testes a gente deu o cenário ideal para as memórias dos gráficos integrados com 2 módulos de 8 GB, um total de 16 GB, ou seja, tinha bastante memória disponível, não foi um problema, memória RAM não faltou para esses testes e também memória dedicada para o gráfico integrado. E a segunda coisa que vocês têm que levar em consideração é que as suas entradas de vídeo, na verdade as suas saídas de vídeo, vão ser da mainboard. Sua placa-mãe é que precisa ter todas as conexões que você precisa. Então, mesmo esses projetinhos mais bizarros, inclusive eles têm um certo padrão, se você for ver, de ter uma HDMI, uma VGA e uma DVI, muitos desses modelos de placas que muita gente conhece como placas para dar vídeo e é meio que o que elas deviam ser usadas. O problema é que a gente vê elas em PCs gamers. Mas elas normalmente têm uma boa quantidade de conexões de vídeo. É o cara que precisava de mais HDMIs para ligar mais de um monitor, precisava de mais de uma conexão de vídeo. E as mainboards nem sempre têm esse cuidado. Então você precisa dar uma olhada. Os modelos de entrada normalmente vão trazer uma HDMI e uma VGA no máximo. Às vezes só uma VGA. Então, o investimento tem que ser, se você for apostar na estratégia dos gráficos integrados, você precisa de memória suficiente para dar conta e também saber que a mainboard é quem vai trazer as conexões de vídeo. Então, ela precisa ter as conexões que você quer usar na quantidade que você quer usar. A gente já tem visto até DisplayPort aparecendo em algumas mainboards mais recentes aqui no Adrenaline, mas normalmente são as mais caras. E aí a gente entra num problema porque a gente está lutando com orçamentos pequenos. É meio que a lógica desse vídeo todo. Então, gastar muito na mainboard vai fazer que no fim do dia você tenha talvez desbalanceado o seu setup. Mas cuida então, se você for apostar no gráfico integrado, você precisa da mainboard, ter todas as conexões que você pretende usar em seus monitores, na quantidade de monitores que você quer usar e também na compatibilidade de resolução, taxa de quadros que você pretende usar o seu computador. Bom, e agora vem a dúvida, se essas placas não servem, quando é que é a altura que eu deveria realmente comprar uma placa de vídeo dedicada? Então, rodando alguns testes, a gente deu uma leve comparada em o que seria o teto dos gráficos integrados, que atualmente é algo na casa aí da VH11 do 3400G, versus as placas de vídeo de entrada mais baratas que a gente começa a ver superando essa barreira. E no caso da NVIDIA, a gente vê alguns modelos como a GTX 750 Ti e a GT 1030 e também o caso da GTX 1050, são algumas placas que começam a se posicionar acima dos gráficos integrados. O problema é que algumas delas são bem caras. Então, por exemplo, a própria 750 Ti você já acha por uns 800, quase 900 reais. Então já ficou bem longe e ela não é tão melhor que os gráficos integrados. Inclusive, nos nossos testes ela crashou rodando Assassin's Creed Valhalla. A gente não sabe por quê. Ficou dando a mensagem de problema com o DirectX 12 e não abriu o jogo. E no caso da 1050 realmente abriu uma margem grande, mas a gente já está falando de placas, principalmente no caso da 1050 Ti, que é um degrauzinho acima dela em performance, placas que já estão custando 2.000, 1.500, 2.000 reais, ou seja, o custo subiu muito para você ter uma vantagem de performance que não é tão grande assim. Pro lado da AMD a gente testou a RX 550, que é uma placa que você começa a achar próximo dos 600 reais, então ela começaria a se aproximar de um patamar viável de entrar nessa disputa. O problema é que ela é uma placa pouca coisa melhor que um gráfico integrado. Então, se você vê, nós fizemos recentemente uma live testando uma 550 ao vivo, ela é uma placa que roda tudo em HD no mínimo, sofrendo bastante para entregar a performance. No nosso teste com o Assassin's Creed Valhalla, ela saiu pior do que os gráficos integrados, acredito que foi por conta da memória, ela tem só 2 GB, o Valhalla
foi meio exigente, estava reclamando que 2 GB foi pouco, e os nossos gráficos integrados podiam pegar mais do que 2 GB. Então eles conseguiram rodar o teste melhor do que a RX 550 por causa da configuração de memória. Então realmente está no limite da performance aceitável uma 550, e por mais que ela esteja com um patamar de preço que já está começando a fazer sentido nessa disputa com os gráficos integrados, ela é uma vantagem de performance bastante baixa. Então realmente é um cenário em que ela venceu, mas por muito pouco, e aí fica aquela dúvida se realmente vale a pena investir nela. Bom, levando tudo isso em consideração, galera, infelizmente para você começar a cogitar ter um salto realmente grande versus os gráficos integrados, você precisa começar a gastar algo na casa dos quase R$2.000. É provavelmente ali numa altura de uma 1050 Ti que você começa a abrir bastante a diferença do que um gráfico integrado e um gráfico dedicado conseguem entregar para valer a pena esse investimento. Hoje em dia realmente é uma boa alternativa para quem está tentando esperar ver os preços melhorarem ou conseguir melhorar o seu orçamento para comprar uma placa de vídeo, pegar um gráfico integrado com bom nível de desempenho, você consegue jogar já algumas coisas. Quem vê nossa série do PC da crise já viu um Ryzen 3200G rodando bastante coisa com a sua Vega 8. Dá para você jogar algumas coisas, se divertir enquanto você espera ser mais viável comprar placas de vídeo de mais performance. Os primeiros modelos que tem um salto grande mesmo vai ser lá na casa de uma 1650 Super, que já está chegando próximo dos R$3.000 para você comprar uma RX 5500 XT da AMD também está com orçamento lá na casa dos R$3.000 para ser uma máquina que faça algum sentido nesse custo-benefício. Você já começa... Custo-benefício tá meio difícil de dizer nesses tempos, né? Mas para você ter alta performance em games, aí já vai lá na altura de uma RTX 2060. É caro na faixa dos R$3.000, mas sinceramente para alguém que acabou de falar 1650 Super em voz alta na casa dos R$3.000, eu acho que faz mais sentido ir de uma vez para 2060 do que parar em qualquer uma dessas etapas que eu fui falando aqui no meio. Pagar R$1.500 a R$2.000 numa 1050 Ti é realmente bastante triste. Inclusive, galera que estiver buscando aí na internet, tentando encontrar os melhores preços, recomendo vocês ficarem de olho na nossa ferramenta de busca de preços. Está lá na home, é facinho de baixar e instalar, e ela vai automaticamente encontrar os preços mais baratos dos produtos que você está buscando. É uma ajuda, o mercado anda meio carinho, mas dentro do possível essa ferramenta vai te ajudar a encontrar os melhores preços. Bom, galera, esse foi mais um vídeo da Depre, que é montar um PC Gamer nesse exato momento, e principalmente, galera, a gente tá difícil o orçamento, a galera normalmente não tem muita grana para gastar esses 300, esses R$500 nessas placas baratas não tá te pondo mais próximo de um PC para jogar, tá te colocando R$500 mais distante de comprar uma máquina que você consiga jogar alguma coisa. Para mais testes, vocês conseguem conferir, se eu não me engano a gente fez ainda, o quadro ainda vale a pena, a gente já testou todas elas, a gente fez live com a R5 230, GT 710, a placa que o Cassiano achou no lixo, que vocês não vão achar para comprar, mas acho que ele tem algum relacionamento afetivo assim, ele gosta que ela apareça nos vídeos. E também a gente testou a G210, vocês conseguem ver a luta que é rodar games com ela, com essas placas nessa live. A gente testou o que deu para rodar, a gente testou. E também, para os gráficos integrados, a gente já tem conteúdos testando alguns gráficos dos processadores da 11ª geração Core. E se você quer ver um 3200G, não tem erro, procura PC da crise Adrenaline e você vai ver esse cara brigando com alguns lançamentos. E vou te dizer, é guerreiro esse bichinho. Para mais vídeos, é só assinar o canal que vocês ficam sabendo quando a gente publicar mais alguma coisa. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!